descanso. João 11:13 disse: Eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. As Sagradas Escrituras não só falam de descanso, referindo-se a uma necessária pausa de trabalho com a finalidade do ser humano de recompor, como também o relacionam diretamente com a questão do sono, como constatamos no versículo acima. Nesse capítulo, quero apontar a importância de ambos para a saúde, de modo especial, advertir uma geração hiperativa a preocupar-se com a questão do sono como expressão de boa mordomia do corpo. O descanso não é um luxo, é uma questão de sobrevivência. Ele afetará não apenas a duração de nossa vida, como também a qualidade de vida que nós temos. Confesso que nem sempre entendi isso. Costumava dizer, como parte do time dos imperativos, que se houvesse algum tipo de compromisso para tomar a fim de não precisar dormir, eu o faria com certa regularidade. Descobri tempos depois que esses compromissos já existiam e costumava transbordar minha imensa ignorância dizendo: dormir para mim é perda de tempo. Gastamos um terço da vida completamente improdutivos, fazendo absolutamente nada. Muitos daqueles que nunca repetiram algo semelhante provavelmente já ouviram essa tolice sendo afirmada por outros. A pergunta a se fazer aos que creem na palavra de Deus bendito, Criador de todas as coisas, é: alguma coisa de que Deus não faz foi bem planejada? Não reflete a infinitude de sua sabedoria? O fato de não termos a explicação de que gostaríamos sobre todos os detalhes da criação divina não nos dá o direito de desconfiar do Deus cujo caráter está acima de qualquer suspeita e contra as obras são perfeitas. Insisto em repetir que meu propósito deste livro é destacar o ensino bíblico sobre o cuidado do corpo. Não sou médico e não tenho conhecimento fisiológico profundo, embora cite em algumas porções desse ensino comentários de cientistas e especialistas de saúde de áreas diversas. A intenção com tais citações é tão somente enfatizar que a ciência segue descobrindo verdades que as escrituras já expunham há muito tempo. O sono, contudo, que proporciona em nosso estado de repouso é mais do que uma necessidade fisiológica a ser respeitada, é parte do plano divino a ser obedecido. Tal consciência, devidamente corroborada pelo entendimento bíblico, deveria produzir em nós uma radical mudança de pensamento e comportamento. Determinação divina. Desde a criação, estabeleceu e destacou a importância do sono. Vamos ler Gênesis 2, do 1 ao 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus determinado no sétimo dia a sua obra, o que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador ele tinha feito. A observação de um dia semanal santificado de repouso seria posteriormente incorporada ao Decálogo, os 10 mandamentos que foram comunicados a Moisés e por seu intermédio por toda a nação de Israel. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalha e faz toda a obra, mas o sétimo, sábado, é dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem filha, nem servo, serva, animal, nem o estrangeiro da sua porta para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao sétimo ele descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não estou defendendo aqui a guarda do sábado, em caráter de mandamento em nossos dias. Sabemos que a nova aliança, o sábado, passou a ser reconhecido como simbolismo de um bem vindouro. Nas palavras do apóstolo Paulo, ele diz lá em Colossenses 2, do 16 ao 17: Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e bebida, ou do dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Se entendesse o sábado como um mandamento divino a ser guardado nestes tempos, Paulo diria que ninguém deveria ser julgado por causa do sábado. Claro que não. Dirigindo-se aos romanos, ele comentou a questão da distinção de determinados dias. Vamos ler juntos Romanos 14, do 1 ao 6, que diz assim:
Acolham quem é fraco na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é aquele que está em pé ou cai, mas ficará em pé porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Paulo fala de diferentes opiniões que não deveriam ser discutidas entre os cristãos. Além da questão alimentar, ele aborda a diferenciação de dias mencionados que alguns pensam que certos dias são mais importantes que os demais, e contrastando com os que pensam que todos os dias são iguais, e pontua diante da divergência de conceito dos dois grupos que cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Isso parece ser para você a abordagem de quem acreditava na guarda do sábado como mandamento para a igreja. Para mim, definitivamente não. O apóstolo ainda repreendeu os Gálatas que estavam voltando aos rudimentos da lei com as seguintes palavras: Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Essa seguramente não seria a declaração de quem enxergava a observância do sábado como mandamento. O livro de Hebreus, que é exemplo de Colossenses, também aponta que a lei não tinha a imagem exata das coisas, e sim a sombra dos bens vindouros, sinaliza que resta um repouso sabático para o povo de Deus, relacionando-se assim com a plena redenção. Sei que o assunto da releitura do Novo Testamento sobre o sábado merece mais atenção do que estes breves comentários, mas não é o nosso foco aqui. O ponto é que, ainda que tenha dado um mandamento com prazo de validade, visto que a lei seria reformada e que Deus estava mirando uma mensagem posterior e não apenas o tempo da ordenança literal do dia de descanso, não podemos negar um princípio prático por trás dele, a necessidade de descanso. O Criador estabeleceu um descanso semanal para o homem e um repouso de 1 ano, após 6 de trabalho, para a terra. Constatamos o estabelecimento de 1 ano sabático no cultivo do solo. Tudo que é natural foi criado com essa característica da necessidade de repouso. Embora num plano espiritual possamos concluir que seja diferente. Por exemplo, o descanso do próprio Deus não é literal, nos termos de que necessitamos de repouso, uma vez que a Bíblia apresenta o Senhor como incansável. Será que você não sabe, nem ouviu que o Eterno, o Senhor Deus, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Já diz lá em Isaías 40, 28. O ponto a ser enfatizado é que, embora hoje o sábado não tenha o peso de um mandamento, o princípio por trás de sua instituição, além da sua tipologia profética, é de que necessitamos de descanso. O destaque a essa necessidade surge quando vemos promessas divinas que sustentam o paralelo do descanso, até mesmo para a alma humana. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomarei sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mateus 11, do 28 ao 29. Apresentei a visão de descanso relacionada ao sábado, ainda que, obviamente, ela não se limite a isso. Desde o início, o Criador planejou cotas de descanso diário que se dão no noturno da noite. Jesus respondeu: Não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, ele estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. João 11, do 9 ao 14.
Antes de falar sobre Lázaro, nosso Senhor destaca que o dia tem 12 horas, ou seja, o período de iluminação natural que permite trabalho, trânsito e outras atividades é da metade do dia. As outras 12 horas de escuridão são limitadoras. Por isso, Jesus afirmou que se alguém andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tão logo diferenciou o dia da noite, o período de atividade com o da inatividade. Cristo falou sobre Lázaro ter adormecido e sua intenção de despertá-lo. O que os discípulos concluíram? O texto sagrado aponta que eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono, porque associaram isso do sono literal, porque era o contexto de conversa. E para onde essa lógica destaca a conversa dele nos leva? Para o propósito pelo qual o Criador dividiu o dia entre luz e trevas, claridade e escuridão. Indiscutivelmente havia um propósito por trás do plano divino, que o homem não focasse apenas a necessidade de produtividade, mas também de descanso. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, estações, para dias e anos, e sirvam de luzeiros e firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre luz e trevas, e Deus viu que isso era muito bom. Gênesis 1, do 14 ao 18. E a conclusão final dessa divisão também apresenta um ponto que não pode ser ignorado. Deus viu que isso era bom. Se já conseguimos chegar a essa mesma conclusão de Deus, isso é de que se trata de algo bom, é outra conversa. O ponto é que o descanso é parte do projeto divino de criação e precisa ser entendido como tal. O descanso do sono deve ser observado tanto em sua recorrência, em cotas diárias, como também em sua duração e horários devidos. Desde o início do advento da eletricidade e piorando com todo o avanço tecnológico, a escuridão da noite, fator que foi inquestionável limitador na produtividade humana, vem perdendo o poder de nos fazer parar de tão necessário descanso. Observe a declaração de Jesus em Lucas 11, do 5 ao 8. Se um dia vocês tiverem um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo me chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: Deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães para o seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Enquanto nosso Senhor ensinava sobre oração, destacou a importância da persistência nas súplicas, e no exemplo que deu, ele apontou à meia-noite a família toda encontrava-se deitada. Antigamente, o termo meia-noite tinha significado literal, tratava-se da metade da noite. Hoje, no entanto, muitos de nós nem mesmo foram para a cama nesse horário. Não estou advogando que se deva dormir às 8 da noite, como faziam os antigos. Há adequações inevitáveis na modernidade. Por outro lado, não se percebemos que há uma hora necessária para interromper a produtividade, dando lugar ao descanso, estaremos em colapso físico e mental. O repouso é essencial e não somente durante a vida, como também a sua qualidade. Já mencionei que alguém me disse com muita propriedade: não estou apenas tentando acrescentar mais anos à minha vida, estou procurando também acrescentar mais vida aos meus anos. Se a necessidade de descanso é tão abrangente a ponto de se estender à integridade do ser humano, espírito, alma e corpo, será que ele deveria ser negligenciado em qualquer uma das dimensões? Obviamente que não. Entendo, essa não é a história que mais repete. Vamos ler Isaías 28:12. O Senhor disse: Esse é o descanso. Dei descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas eles não quiseram ouvir. O que encontramos nessa porção das Escrituras? De um lado, constatamos Deus tanto determinado
exterminando quanto oferecendo descanso, do outro a negligência de seu povo. Mas eles não quiseram ouvir. Triste, mas a humanidade segue achando-se mais sábia do que o próprio Criador e ignorando conscientemente ou não seus santos conselhos. E qual é o resultado de tal rebeldia? O que acontece quando não observamos os princípios divinos? Uma hora a conta chega. Um pensamento que nos é comum, no vigor da juventude, de que o descanso negligenciado jamais cobrará sua conta. Grande engano, é só uma questão de tempo. Uma hora a conta chega. Ao instituir as leis acerca do ano sabático que a terra deveria observar, o Criador também fez advertências sobre as consequências de se quebrar o princípio. Então a terra celebrará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo, a terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação, a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês, quando vocês moravam nela. A advertência divina foi explícita, sem dificuldade de interpretação ou compreensão. Se os israelitas não respeitassem o descanso sabático do solo, a conta chegaria mais tarde com alto preço. Eles seriam desterrados e assim, durante o tempo de assolação, a terra coleteria o direito ao descanso que anteriormente lhe foi negligenciado. Costumo repetir que o princípio espiritual que você quebra, agora ele vai acabar quebrando você no futuro. E foi o que aconteceu com o povo de Deus, que não guardou a determinação do descanso e acreditou por alguma razão inexplicável que a conta nunca chegaria. Quando os judeus foram levados em cativeiro para a Babilônia, cumpriu-se a advertência dada previamente. Os caldeus queimaram a casa de Deus, derrubaram as muralhas de Jerusalém, queimaram todos os palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. O que escaparam da espada, e esses lhe levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou até que os 70 anos se cumpriram. Como podemos chegar à conclusão, diante do reconhecimento desse princípio espiritual, de que o descanso negligenciado no nosso corpo não terá consequências? Ainda que a negligência do descanso se baseie em ignorância de informação, seja nas determinações divinas do descanso, seja dos detalhes dos resultados de tal omissão produzida, não significa que seremos poupados das inevitáveis consequências, como está escrito: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. O neurocientista e especialista do sono, Matt Walker, autor do livro Por que Nós Dormimos, pontua que 2/3 dos adultos em todos os países desenvolvidos não seguem a recomendação da Organização Mundial da Saúde de 8 horas de sono por noite. E na sequência ele observa: duvido que esse dado tenha surpreendido você, mas talvez as suas consequências o espante. O hábito de dormir menos de 6 ou 7 horas por noite abala o sistema imunológico mais do que duplicando o risco de câncer. Sono insuficiente é um fator de estilo de vida decisivo para determinar se o indivíduo desenvolverá a doença de Alzheimer. Sono inadequado, até as reduções moderadas por uma semana, altera os níveis de açúcar no sangue de forma tão significativa que pode fazer com que a pessoa seja classificada como pré-diabética. Ela também aumenta a probabilidade de as artérias coronárias ficarem bloqueadas e quebradiças, abrindo assim o caminho para as doenças cardiovasculares, derrame cerebral e insuficiência cardíaca congestiva. Talvez você também tenha reparado que sente mais vontade de comer quando está cansado. Isso não é coincidência. A insuficiência do sono eleva a concentração de um hormônio que nos faz sentir fome, ao mesmo tempo que refreia um hormônio complementar que, ao contrário, gera satisfação alimentar. Apesar de estar satisfeito, você ainda quer comer mais. Uma receita comprovada para o ganho
de peso tanto em adultos como em crianças, como deficiência de sono. Ao somar as consequências para a saúde já citadas, fica mais fácil aceitar uma relação comprovada. Quanto mais breve é o sono, mais breve será a sua vida. Portanto, a velha máxima "dormirei quando estiver morto" é infeliz. Adote tal atitude, você estará morto mais cedo e a qualidade dessa vida mais curta, ela será pior. O elástico da privação do sono só pode se esticar até certo ponto antes de arrebentar. Infelizmente, os seres humanos são a única espécie que se priva deliberadamente do sono sem obter um ganho legítimo. Todos os componentes da saúde física, mental, emocional e incontáveis costuras do tecido social estão sendo erodidos pelo nosso oneroso estado de negligência do sono, tanto humano quanto financeiro. A privação do sono mata? Se a considerarmos os resultados em curto prazo, só pela perspectiva do dano autoimposto, salvo algum transtorno genético que envolve uma insônia progressiva, normalmente a resposta seria não. Mas e as outras formas de dano causada pelas consequências de sua negligência? O livro de Atos registra um episódio, não tão incomum na história da humanidade, de outras formas de dano causado pela administração errada da necessidade do sono. Vamos ler Atos 20, do 7 ao 12, que diz assim: No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando o levantaram, estava morto, mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer. E assim partiu então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Acho tremendo que a condição de morte para a vida tenha sido mudada por intervenção divina na história do jovem Eutico, evento que provavelmente não teria ocorrido sem a participação de um homem de fé como o apóstolo Paulo. Fique imaginando, porém, se a expressão "conduziram vivo o rapaz" não indicaria algum nível de consequência da queda que o tenha impossibilitado de voltar para casa sozinho e por isso mesmo. A verdade ignorada é que muitos acidentes, sejam no trânsito, no trabalho ou em casa, ainda seguem acontecendo por negligência ao sono e também ao descanso. O Walker apresenta uma assombrosa estatística quanto a esse tipo de dano produzido pela falta de sono. Dirigir com sono é a causa de centenas de milhares de acidentes de trânsito e tragédia todos os anos. E nesse caso, não é só a vida dos privados do sono que está em risco, mas a de quem está à sua volta. Tragicamente, a cada hora nos Estados Unidos, uma pessoa morre em um acidente de trânsito em virtude de erros relacionados à fadiga. É alarmante saber que o número de acidentes causados por sonolência ao volante excede o dos causados pelo álcool e drogas combinados. O bom senso segue concordando com as verdades aqui apresentadas. Se não observamos a necessidade e importância do descanso, a conta acabará chegando. O Walker ainda observa outro aspecto que confere seriedade maior a isso, que é o fato de o sono perdido não poder ser completamente recuperado. É importante observar que, seja qual for a quantidade de oportunidades de recuperação, o cérebro nunca chega perto de reaver todo o sono que se perdeu. Tudo que Deus faz é bom. Como já vimos, à medida que as realizações do Criador elas iam sendo executadas, ocorria também uma avaliação das etapas do processo. Em cada uma delas, a constatação divina era semelhante, e Deus viu que a luz era boa. Depois a frase "Deus viu que isso era bom", e se repete por 5 vezes. Por fim, a conclusão de toda a obra é arrematada com a afirmação: Deus viu que tudo que havia feito, e eis que era muito bom. É necessário entender essa verdade acerca das leis da natureza, determinadas pelo próprio autor da criação. Tudo o que ele fez é bom. Salomão, observando e analisando a realidade como diferenciada
da sabedoria e escrevendo sobre inspiração divina, reconheceu: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. O Deus Altíssimo, ao determinar que toda a criação necessita de descanso, revelou que mais uma vez, como sempre, fez tudo muito bem. E essas leis não são mutáveis nem transitórias, elas permanecem eternamente. Sei que tudo que Deus faz durará eternamente. Sei que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isso para que as pessoas o temam. O profeta Daniel asseverou que o Senhor, o justo em tudo o que fez, e ao estabelecer as leis que regem o mundo natural, sua própria criação, ele não faltaria com a justiça, traço inquestionável do seu caráter. Então, por que aceitamos isso com fé, de forma mais simples possível, porque resistimos ao funcionamento de suas leis. O sono é uma exigência exclusiva de seres humanos, embora tenhamos algumas características singulares, especialmente no tocante aos sonhos. Matt Walker assevera, sem exceção, todas as espécies animais estudadas até hoje dormem ou fazem algo notável parecido com dormir. O especialista do sono pontua ainda que não temos dormido como deveríamos e que o número de turnos de noite, sua duração e o momento em que ele ocorre foram totalmente distorcidos pela modernidade. Jesus, enquanto vivia na condição humana, demonstrou respeito às leis naturais, o que inclui o reconhecimento de limitações humanas, como o cansaço e a devida resposta a isso, o descanso, pois tudo o que Deus fez é bom. Vamos ler João 4, do 5 ao 6. Assim Jesus, chegando a uma cidade samaritana, chamada Sicá, perto das terras de Jacó, tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Mesmo sendo filho de Deus, Cristo viveu limites a um corpo que se cansava. Foi o que aconteceu nessa viagem, uma vez que ele e seus discípulos haviam caminhado uma longa distância sobre o sol intenso. O texto diz que era por volta do meio-dia. A menção de Jesus sentado junto ao poço por motivo de cansaço não sugere outra coisa que não a necessidade de recompor-se fisicamente. Outra passagem bíblica que chama a minha atenção nesse sentido trata da ocasião em que o nosso Senhor dorme em um barco em meio a uma tempestade. Vamos ler Marcos 4, do 37 ao 38. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Quem conseguiria dormir em uma embarcação agitada pelas águas, sendo encharcado pela chuva e pelas ondas que se arremessaram contra o barco? Somente alguém que se encontra extremamente cansado já dormi em aviões e veículos chacoalhando, e sempre isso só deu quando eu encontrava esgotado fisicamente. Não creio que esses detalhes sobre a vida ministerial de Jesus, o que inclui tanto sua produtividade quanto sua necessidade de descanso, foram registrados à toa, uma vez que a própria Escritura atesta que tudo que no passado foi escrito foi para o nosso ensino escrito. Jesus demonstrou com seu estilo de vida que devemos sujeitar às leis divinas da criação e dar ao nosso corpo o devido descanso, que seriam então os propósitos do benefício do sono. Walker resume com as seguintes palavras: ele proporciona vários benefícios garantidores de saúde, passíveis de serem adquiridos pelo uso contínuo a cada 24 horas, caso se queira, e muitos não querem. No cérebro, o sono potencializa uma diversidade de função, incluindo a capacidade de aprender, memorizar e tomar decisões e fazer escolhas lógicas. Ao benevolentemente reparar uma saúde psicológica, o sono calibra nossos circuitos cerebrais e emocionais, permitindo-nos enfrentar os desafios sociais e psicológicos do dia seguinte como sereno autocontrole. No andar do dia,
o restante do corpo, o sono reabastece o arsenal e do nosso sistema imune, ajudando a combater o câncer, prevenindo infecção e nos protegendo contra todo tipo de doença. O sono reforma o estado metabólico do corpo, ajustando o equilíbrio da insulina e glicose circulante. Também regula o apetite, ajudando a controlar o peso corporal, a substituir uma alimentação repulsiva pela escolha de alimentos saudáveis. O sono abundante mantém um florescente microbioma do intestino, no qual, como já se sabe, boa parte da nossa saúde nutricional começa. O sono adequado está intimamente associado à boa forma do sistema cardiovascular, baixando a pressão sanguínea ao mesmo tempo que mantém o coração em boa condição. Sim, uma alimentação equilibrada e a prática de exercícios são a importância vital, porém agora o sono é tido como uma força preponderante nessa trindade da saúde. O prejuízo físico e mental causado por uma noite de sono ruim é maior do que os causados por uma equivalente falta de alimento ou de exercício. É difícil imaginar qualquer outro estado, natural ou criado pelo uso de medicamentos, que proporcione uma reparação mais poderosa da saúde física e mental em todos os níveis de análise. Com base em uma rica e nova compreensão científica do fenômeno do sono, já não é preciso perguntar para que serve dormir. Agora somos obrigados a questionar se há alguma função biológica que não seja beneficiada por uma noite bem dormida. Até o momento, os resultados de milhares de estudos indicam que não há. Portanto, quando nos recusamos a respeitar a necessidade de descanso, nossa atitude, além de rebelde, também é tola. Como ignorar a sabedoria divina? Como podemos ser tão prepotentes a ponto de achar que entendemos melhor o funcionamento da criação do que o próprio Criador? Seguramente isso não é sensato. Afiando o machado. O mundo da comunicação costuma usar um mote ao referir-se à forma como se trabalha as artes visuais, mas é mais ou menos, mas é menos e menos é mais. A essência por trás da fala conclusiva é de que, não raro, muita informação acaba tendo menos impacto, ao passo que, em contrapartida, menos informação produz maior impacto. Penso que, em termos de produtividade de nosso corpo, a frase também. Penso que, em termos de produtividade de nosso corpo, a frase também funcione bem. Menos produtividade em razão da interrupção do descanso é mais. Mais saúde, disposição, energia e longevidade, determinando assim uma produtividade eficiente e contínua. Por outro lado, mais é menos. Ou seja, quanto mais trabalhamos sem a devida recomposição produtiva pelo descanso, a qualidade da produtividade, bem como uma continuidade, acaba sendo comprometida. Uma verdade espiritual que se aplica muito bem nesse contexto é a que nos foi comunicada no livro de Eclesiastes. Vamos ler Eclesiastes 10, do 9 ao 10. Quem arranca pedras será ferido por elas, e o que racha lenha se expõe ao perigo. Se o machado está embotado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força. Com mais sabedoria se obtém êxito. Consideremos juntos essa verdade representada pelas Escrituras. O contexto exposto no versículo 9 aponta para quem racha a lenha, e então, depois de enfatizar a atividade, passa a falar da ferramenta, o machado. Se o corte do machado estiver embotado, será necessário mais esforço, energia e tempo para concluir a tarefa do que o normal. Entretanto, se houver a sabedoria de fazer uma pausa no trabalho, com a finalidade de recuperar a eficiência da ferramenta amolando seu corte, o resultado será uma produtividade maior com menor costume de energia e de tempo. Essa é a razão da palavra de Deus afirmar que a sabedoria de se afiar o machado é determinante no resultado do trabalho. Ninguém pode alegar não poder parar de cortar lenha para afiar o seu machado em nome do comprometimento da produtividade. A lógica aponta para a direção contrária: não pausar temporariamente para dar à sua ferramenta melhores condições de trabalho é que merece a classificação da contraproducente.
Ainda assim, muitos de nós, como foi o meu caso, deduzimos que o descanso é perda de tempo. Recordo-me da ocasião que o Dr. Aldrin, proporcionando-me esse entendimento por meio de ilustrações, ele disse: Imagine um parque de diversão que funciona todos os dias ininterruptamente, recebendo milhares de visitantes. Todos os dias, quando as pessoas chegam, o parque está limpo e organizado, e o dia todo, enquanto todos estão lá se divertindo, não há pausas para limpeza e manutenção dos brinquedos, considerando que é impossível não prover limpeza e manutenção para que o parque siga funcionando. Quando é que isso acontece? Durante a noite. Agora imagine que o parque é o seu corpo ativo todo dia, o dia todo, e de modo semelhante não pode ficar sem limpeza e manutenção. Quando isso ocorre? A resposta segue sendo a mesma, à noite. De repente, aquele pensamento tolo de que dormir era perda de tempo começou a desvanecer-se. Parece surpreendente demais para algo tão simples, mas foi a partir dessa conversa que se iniciou em minha vida um processo de despertamento para a importância do sono. Enquanto dormimos, o machado está sendo afiado, o descanso, uma pausa temporária em uma produtividade garante que ele não sofra retrocessos. Tudo que Deus faz é bom, e isso inclui a necessidade de repouso reparatório. Destaquei alguns parágrafos atrás que Jesus respeitou os limites de seu próprio corpo sem perseguir de forma insensata uma dimensão de produtividade fantasiosa. Acrescenta-se a esse fato o modo como Cristo lidou com a produtividade de seus discípulos, conforme apresentado intencionalmente pela Bíblia. Vamos ler Mateus 6, do 30 ao 32. Os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: Venha repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Quero destacar três coisas importantes nesse versículo que, como já argumentei, não consistem em meros registros históricos. Paulo, escrevendo aos Coríntios e falando acerca daquela geração que saiu do Egito rumo a Canaã, ele afirmou: Essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas com advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. O mesmo pode ser dito que foi registrado sobre os discípulos de Jesus. Trata-se de exemplos e advertências oferecidas a fim de a você passemos por tantas constatações do texto bíblico. 1. O versículo 30 enfatiza a produtividade. Tendo cumprido a missão para o qual tinha sido enviado, os discípulos retornaram a Cristo e houve uma prestação de conta detalhada. Lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. 2. Já o versículo 31 registra a importância da interrupção temporária da produtividade, uma convocação ao descanso. Venham repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Uma observação justa é que a proposta foi pelo maior interessado em nossa produtividade ministerial, o próprio Cristo que nos comissiona a servi-lo. 3. O versículo 32 ressalta o motivo pelo qual a pausa do repouso se mostrou necessária. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, vistam serem muitos os que iam e vinham. O trabalho demasiado se torna comprometedor quando não há descanso. Quando eu era um garoto, ouvi os mais velhos fazerem alusão à inutilidade de que um parafuso, quando apertado demais, não adianta espanar a rosca. Como já reconhecido e repetido, tudo que Deus faz é bom, inclusive a criação do ser humano, com sua embutida necessidade de descanso. Ainda que não tivéssemos acesso ao grande volume de informações sobre a importância do sono, fruto de inúmeras descobertas e constatações científicas, a simples crença na orientação bíblica deveria ser suficiente para darmos mais valor e atenção ao descanso. Porém, acrescenta-se a essa responsabilidade espiritual de andar no que determinam as Sagradas Escrituras, as claras informações a que hoje temos acesso, na perspectiva natural, sobre por que precisamos de repouso, e ninguém será indesculpável se optar por prosseguir em deliberadamente negligência.
o distúrbio das preocupações. A palavra de Deus nos revela que o Criador espera que possamos desfrutar de um sono tranquilo e livre de preocupações. Várias passagens destacam isso. Vamos ler Salmos 3:5. Eu me deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Salmos 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em sono profundo. Provérbios 3:24. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e seu sono será tranquilo. Observe que as preocupações e os receios podem afetar a qualidade e o tempo do sono. Por outro lado, o sono dos que não se preocupam é apresentado como sendo agradável. Vamos ler Eclesiastes 5:12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fatura do rico não o deixa dormir. Os distúrbios do sono podem ser não somente fruto de desordem fisiológica, como também proveniente de desordem emocional e até mesmo espiritual. Os que servem a Deus devem aprender a andar em fé, confiança, que é outro tipo de descanso espiritual. A Escritura, porém que cremos e entramos no descanso, que tipo de descanso é esse? O verdadeiro. O versículo anterior fala dos israelitas que não fizeram proveito da palavra que ouviram, ou mesmo utilizaram a promessa divina da sua vida. Por que motivo? O próprio versículo responde: visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Sem esse descanso de fé, com emoções expostas às preocupações e à ansiedade, é evidente que a qualidade do sono físico seja afetada. Devemos levar em conta ainda o impacto negativo que as desordens relacionais proporcionam. A Escritura então adverte em Efésios 4, do 26 ao 27. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugares ao diabo. Por muito tempo eu entendi que a frase não deixe o sol se pôr sobre a sua ira indicava tão somente a necessidade de um conserto rápido, em uma perspectiva meramente relacional. Não havia considerado até recentemente que brigas e reações emocionais mais intensas afetam a qualidade do sono. E isso é fato, e tendo ouvido relatos de problemas dessa ordem ao longo de 3 décadas de aconselhamento pastoral, Deus não apenas espera que descansemos, como também deseja que desfrutemos de um sono de boa qualidade em todos os aspectos. Por causa disso, entre outros fatores, nos adverte a que nos mantenhamos longe de ansiedades e preocupações. Filipenses 4, do 6 ao 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e súplicas com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Vamos ler 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele todas as ansiedades, porque ele cuida de vocês. Ainda que o enfrentamento da ansiedade seja um tema complexo que demanda atenção especial a aspectos psíquicos e somáticos, e não caberia aqui discuti-lo a fundo, é imprescindível que o cristão compreenda a importância de lançar todas as preocupações sobre nosso Deus cuidadoso e revisitar constantemente as promessas de seu amor leal, além de nos fortalecer na fé. Isso resultará também em noites tranquilas de sono e, consequentemente, benefícios para a nossa saúde, ou seja, trata-se do combo completo: descanso espiritual, emocional e físico. E a preguiça não é condenada? Por fim, muitos justificam a negligência quanto ao descanso como se fosse uma espécie de contraponto à preguiça. Eu mesmo já o fiz incontáveis vezes. Presumia que normalmente quem ataca a produtividade e a incansável determinação de nós, imperativos, deveria ser o tipo de gente sossegada ao extremo, pessoas que eu julgava e classificava em diferentes níveis como acomodadas e preguiçosas. O problema é que, comumente transmitidos entre os extremos, ou pensamos em termos de produtividade excessiva, sem respeito ao descanso, ou em termos de completa falta de reconhecimento de sua importância. O que pode nos levar a alimentar a negligência e a preguiça, e vale destacar a evidência de que a palavra de Deus também condena a preguiça. Vamos ler aqui 2 textos, Provérbios 6, do 9 ao 11.
Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão, e a miséria atacará como um homem armado. A mensagem aqui não é de condenação ao sono, e sim ao cultivo da preguiça, ou seja, a falta de diligência na produtividade mascarada por uma necessidade legítima. Tais advertências se repetem na Bíblia, o que indica a transição do nível de mera informação para o da ênfase. Provérbios 20:13 diz: Não ame o sono, para que você não empobreça. Abra os olhos e você terá pão de sobra. Ambos extremos serão danosos ao ser humano. A sabedoria se encontra no devido equilíbrio entre o reconhecimento dos dois tipos de valores bíblicos que nos são comunicados. É inquestionável que qualquer excesso errado, seja a preguiça ou a negligência do descanso. O mesmo, aliás, poderia ser dito a respeito do exercício físico, assunto do próximo capítulo. E assim finalizamos o capítulo 9.